convidar, tá? Gente, nós estamos caminhando para o final do ano, né? Como passou rápido esse ano, eu não sei para vocês. Eu me lembro que meu pai me falava uma coisa, né? Quando eu era criança, né? E a gente tinha, quando a gente é criança, a gente tem aquele negócio, quando eu crescer, eu vou tirar carteira de habilitação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E a gente ficava naquela ansiedade, né, de se tornar adulto, de crescer, tudo, né? Mas o meu pai me dizia uma coisa, ele falou, filho, é o seguinte, depois que você fizer 18 anos, o tempo vai passar tão rápido para você, você vai ver, né? E é exatamente isso que aconteceu, né? Eu não sei tua experiência, mas eu me lembro que até os 18 parece que demorava o tempo a passar. Depois dos 18, você começa trabalho, isso, escola, faculdade, outras coisas, tal. E o tempo vai passando. Parece que foi ontem que a gente começou 2025 e a gente já está aí quase no final do mês de novembro, quase entrando no mês de dezembro. A igreja já está decorada aí para o Natal. E nos aproximamos já do final do ano. E quando a gente... E final do ano é sempre uma oportunidade de a gente poder fazer um balanço da nossa vida. As empresas... Normalmente, elas, na primeira semana ali de janeiro, elas costumam fechar para balanço. Elas fecham, vão contar o estoque, ver o que tem de estoque e tal. E fazem ali uma avaliação de como é que foi o ano passado e projetam aquilo que vem para o ano seguinte. E é isso que eu quero fazer um convite para você nesse tempo, tá? Nós teremos algumas coisas especiais, dia 7, por exemplo, o primeiro domingo de dezembro, nós vamos ter um culto especial de gratidão, onde nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, agradecer isso nas nossas orações, nas nossas atitudes e também com a nossa vida, né? De nós podermos aproveitar e usar um dia de ação de graças, né? Estados Unidos tem um dia específico que eles colocam para isso, mas nós queremos fazer isso ao longo dessa série. E hoje eu quero começar uma nova série, que é a última série desse ano, vai começar hoje, vai até o final de dezembro, que é Rumo à Próxima Estação. Vira para quem está do teu lado e fala assim, estamos caminhando para uma próxima estação, amém? Todos nós estamos caminhando para uma próxima estação. E o subtítulo dessa série é Decisões para um 2026 frutífero. O que eu preciso fazer hoje para ter um 2026 mais frutífero? Quais são as atitudes internas e externas que eu preciso buscar em Deus para que eu possa viver um 2026 mais frutífero? Mas quando a gente fala de estações, a vida ela é composta de estações. Nós estamos agora na primavera, né, nos preparando para o verão, em dezembro, né, 22 de dezembro, começa o verão aqui no Brasil. E o nosso calendário ele é composto dessas estações, que nada mais são do que marcos do clima, de como o clima se comporta nas diferentes fases da nossa vida. E todas essas estações, elas são importantes. Tem gente que gosta mais do inverno, tem gente que gosta mais do verão, eu gosto muito do outono, tem gente que gosta mais da primavera, mas independente do teu gosto por uma ou outra estação, o que nós precisamos saber é que todas essas estações são importantes. Se a gente só tivesse verão, a maioria das plantas da agricultura não se desenvolveria. Se tivesse só inverno, também não. Todas elas são importantes para que se cumpra o propósito de a natureza viver em harmonia, das plantas, a agricultura se desenvolver. Às vezes a gente ouve falar, né? Teve um ano de verão que não fez tanto calor quanto previsto, isso prejudicou a agricultura, ou fez frio numa época que não era para fazer frio. Então, tudo aquilo que acontece, ele está relacionado com algo que Deus quer. Deus está planejado, já está planejado, e Deus está fazendo e operando na natureza. E assim como é na natureza, assim é na nossa vida.
Eu e você passamos por estações da vida. Hoje eu estou numa estação, no que diz respeito, por exemplo, a filhos. Eu estou na estação de avô, né? É uma estação diferente. Alguns aqui estão na estação ainda de não terem filhos. Outros estão na estação de filhos pequenos. Outros estão na estação do ninho vazio, né? Estão sozinhos em casa. Cada estação tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, e Deus está trabalhando. Mas eu creio que Deus está fazendo algo especial e está nos movendo como igreja para uma nova estação e enquanto indivíduos para uma nova estação. Quantos creem nisso, que Deus tem algo diferente para a próxima estação da tua vida, 2026? E aí eu queria ouvir você um pouquinho com relação a isso. O que você espera da próxima estação em 2026? O que você espera da estação de 2026 da sua vida? Fala. Quem quer? Ninguém tem. Fala uma palavra profética para a tua vida, para a tua família. Fala, Oswaldo. Casa cheia para evangelizar, uma estação frutífera de evangelismo. Glória a Deus. Quem mais levantou a mão? Oi. Uma estação onde eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quem mais? Lá em cima não dá para eu ouvir, mas aqui embaixo. Uma estação de sonhos sendo renovados. Glória a Deus. Uma estação onde a minha casa e a minha família sejam um local de oração, né? Que a minha família esteja envolvida toda com isso. Oi? Um ano, uma estação de andar mais próximo de Deus, de caminhar com Deus. Glória a Deus. O pessoal está bem espiritual aqui no seu. Está crente, né? O povo, né? Amém. Quem mais? Olha, uma estação onde Deus trará de volta os filhos pródigos, em nome de Jesus. Isso aí, pastor Wilson, dizemos, selamos com amém, isso aí. Que mais? A pastora Silceia disse que o ano que vem vai ser a estação de uma nova estação inaugurada na vida dela. A estação de avó, né? O ano que vem ela já vai entrar sendo avó. Isso aí, é uma nova estação e bela estação. Que mais? O povo parece que está com sono ainda, não acordou direito, né? Fala, profetiza uma estação sobre a tua vida. Fala, Márcia. Uma estação cheia de saúde. Que mais? Uma estação com mais intimidade. Amém. Amados, a gente podia ficar aqui um tempão falando sobre essas estações, mas toda estação, ela passa por processos, né? Por exemplo, você não pode colher um fruto sem antes ter semeado. Existe um processo de semeadura, de cultivo, de cuidado, de florescer e depois de aquilo se tornar frutos. Não tem como a gente experimentar frutos sem ter vivido um tempo de semeadura. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar ao longo dessa série. A gente quer pegar alguns personagens, mas hoje, particularmente, eu quero me ater a um texto bem conhecido da Bíblia, que está lá em Eclesiastes capítulo 3. Se você trouxe tua Bíblia de papel, você abre ela assim. Quem trouxe sua Bíblia de papel ganhou um presentinho lá na entrada, tá? Eclesiastes capítulo 3. Vou abrir meu esboço aqui também. Antes de mencionar, de entrar em Eclesiastes, lá em Daniel 2:21, diz assim que o nosso Deus é aquele que muda as épocas e as estações. Deus, ele entra na nossa história e ele
ele tem o governo e o controle da nossa vida. Mas eu quero te convidar para a gente passear um pouquinho por um texto muito conhecido das Escrituras, escrito pelo rei Salomão, né? Tudo leva a crer que Salomão é o autor, né? Fala filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Tudo leva a crer aqui que é Salomão que escreve o livro de Eclesiastes. E Salomão é uma pessoa que passou por algumas estações. Salomão é um cara que começou muito bem a sua vida, mas terminou a sua trajetória, a sua carreira, seu ministério, seu chamado de uma forma não tão boa assim quanto deveria, né? E isso reforça uma frase que a gente sempre costuma dizer: mais importante do que começar bem é terminar bem, né? Nós temos um pessoal aqui que é maratonista, tal. Não adianta sair correndo numa maratona disparado lá na frente e chegar 2 quilômetros depois e você não ter fôlego e abandonar a prova. Mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Muitos de nós, muitas vidas aqui, muitos de nós não começamos a nossa vida e a nossa trajetória muito bem. Talvez muitos aqui têm um passado que foi difícil, mas um dia Jesus entrou na tua vida, te redimiu, transformou e fez com que você pudesse reescrever uma nova história. Então, mais importante do que a forma como nós começamos é a forma como nós terminaremos. Então, o texto de Eclesiastes, ele vai revelar um pouco a angústia do ser humano quando ele não consegue entender muitas vezes Deus na equação. Ele começa a olhar para as coisas e muitas vezes ele vai citar no livro de Eclesiastes que a vida é como correr atrás do vento, que ela não faz sentido. E realmente a vida sem Deus não faz sentido. O livro de Eclesiastes parte do pressuposto, parte da leitura, parte dessa visão de um homem que olha para a vida, olha para os acontecimentos da vida e não consegue, ele não coloca Deus na equação dessa história, e aí ele olha para a vida e a vida parece que não faz sentido. Ele fala, trabalhar para quê? Fazer o que eu faço para quê? Porque nada faz sentido, é tudo como correr atrás do vento. Essa frase é repetida inúmeras vezes ao longo do livro de Eclesiastes, até que quando ele chega lá no final, no capítulo 12, ele vai falar o seguinte, né? Eclesiastes capítulo 12, reflexões finais, palavra do sábio, aqui termina o meu relato, esta é a minha conclusão. Ele termina o livro falando assim: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, inclusive o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, depois de toda a reflexão que ele faz da vida, ele consegue entender que a equação da vida só se soluciona quando nós colocamos Deus no meio dela. É interessante, na matemática, quem já estudou um pouco de matemática, há equações, quando ela tem muitas variáveis, você não consegue fechar ela. Você precisa colocar e encontrar algumas das variáveis que tem ali, o x, o y, tal. Pelo menos algum deles você precisa achar para conseguir resolver aquela equação. E a equação da vida não se resolve se a gente não colocar Jesus ali. A vida não faz sentido. Mas vamos lá então um pouquinho para Eclesiastes capítulo 3. Ele diz assim: há um momento certo, Eclesiastes 3, 1. Há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo. Vira para quem está do teu lado e fala isso. Há um momento certo para tudo. Há um momento certo para cada coisa da nossa vida. E o grande problema nosso, da geração, é que às vezes a gente quer fazer as coisas não no tempo certo, mas no tempo errado. O grande problema é isso, é que às vezes a gente vê uma criança querendo se portar como adulto, você vê adultos querendo se comportar como crianças,
e você vê que pessoas, elas estão fora do padrão. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo de você ser criança, mas há um tempo que você tem que ser adulto e assumir as responsabilidades de adulto. O apóstolo Paulo vai falar, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas ainda estão tomando leitinho, estão lá atrás. Há um tempo certo para todas as coisas, e a gente precisa aprender a discernir esse tempo, entender esse tempo, para todas as coisas da nossa vida. E aí o texto vai continuar dizendo assim, há um tempo para cada atividade debaixo do céu. E aí ele entra no versículo 2 e diz assim, há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Às vezes a gente lida muito bem com a vida, com o nascimento, mas temos muitas dificuldades, às vezes, de lidar com a morte. E a morte faz parte também do processo da vida. A gente precisa entender que nós, um dia, vamos partir, que um dia os nossos pais vão partir. E a gente ou aprende a lidar com essas coisas na vida, ou a gente não consegue desfrutar as próximas estações que Deus tem para nós. Há um tempo para todas as coisas. Há uma ocasião, há o tempo de nascer, mas também há o tempo de morrer. O texto vai continuar, vai dizendo assim, há um tempo de plantar, e há um tempo de se arrancar o que se plantou. E quando a gente vai para esse texto, durante algum tempo, as primeiras vezes que eu me deparei com esse texto, eu imaginava que o autor estava falando sobre o processo de semeadura e de plantar algo, e depois o tempo de colher como o tempo de arrancar. Mas não é esse o verbo aqui do texto, arrancar, que deveria ser colher. Não é esse o verbo no original. O texto aqui não está falando sobre a colheita daquilo que se plantou. Ele está falando sobre aquele processo de limpeza que muitas vezes o agricultor tem que fazer no terreno. Às vezes há um tempo para a gente plantar coisas. Há tempo de você edificar, de você investir. Mas há um tempo onde você precisa parar, talvez para arrancar aquilo que não está frutífero na tua vida. Há um tempo de você fazer uma limpeza no terreno. E talvez a gente está se aproximando de um final de ano. Como eu disse, é uma época de a gente fazer um checklist na nossa vida. E talvez o que é que a gente precisa, talvez capinar ao redor da nossa vida. Remover algo que está crescendo de uma forma que não deveria crescer. Ervas daninhas que muitas vezes estão vindo ao nosso redor, sentimentos que a gente tem deixado alojar no nosso coração. Tem época que é época de remover essas coisas, da gente se livrar do fracasso, dos espinhos, de tudo aquilo que muitas vezes vem para sufocar. E a gente falou recentemente sobre a parábola do semeador e falamos sobre isso. Quais são as coisas que talvez você tenha que arrancar da tua vida, ao redor de você, que são ervas daninhas, que muitas vezes têm prejudicado ou que vão prejudicar a próxima estação? Faça isso nesse final de ano. Faça uma lista das coisas que precisam ser movidas. Faça uma lista e coloque em prática coisas que você precisa deixar para trás. Ressentimentos, mágoas, amarguras, fracassos, levanta para a próxima estação vir. Você precisa deixar de lado algumas coisas. Houve um tempo de plantar, mas tem um tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Versículo 3, vai falar que há um tempo de matar e um tempo de curar. Ele está falando aqui sobre esse processo, não que nós tenhamos um tempo de matar pessoas, mas ele está falando da vida, do mundo. Hoje nós olhamos para as guerras que acontecem em outros países, e até mesmo dentro do Brasil. A gente vê que
por causa da ausência de Deus, pessoas tiram as vidas umas das outras. Mas a gente precisa entender que Deus tem chamado para nós, que é um chamado para nós podermos curar. Para nós podermos ser aqueles que abençoam, que curam. Que podem levar uma palavra de esperança no meio de um mundo tão cheio de ódio. De casamentos onde um mata o outro, e quando eu estou falando matar, não estou falando matar fisicamente, mas acabam um com a vida do outro. E a gente poder ser esse instrumento de cura, de transformação. Há um tempo de derrubar, ele diz, mas há um tempo de construir. Talvez você esteja vivendo, não sei que momento que você está. Talvez você esteja nesse momento onde um monte de coisas foram derrubadas, foram destruídas, desmoronaram na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e o balanço de 2025 seja, puxa pastor, esse aqui foi um ano onde algumas coisas ruíram na minha vida. Se isso aconteceu, eu quero profetizar sobre você. Deus tem um tempo agora para reconstruir aquilo que foi derrubado em nome de Jesus. É um tempo de reconstrução. E quando eu falo de um tempo de reconstrução, tem coisas que precisavam ser destruídas mesmo. Tem coisas que precisavam ser derrubadas mesmo. A gente vai construindo monumentos, ídolos na nossa vida, que muitas vezes precisam ser derrubados para que Deus possa construir algo diferente. Há um tempo de derrubar, mas há um tempo de construir. E eu profetizo mais uma vez em nome de Jesus, um tempo de construção na tua vida, na tua casa, na tua família. A construção não da forma como nós queremos, mas como é o plano e o propósito de Deus. E aí, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre sentimentos. Até então ele está falando de coisas práticas, de coisas visíveis, de coisas concretas. Mas agora ele entra em sentimentos e ele fala que há tempo de chorar e há um tempo de rir. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de se alegrar. O choro pode durar uma noite, a palavra de Deus diz, mas a alegria tem que vir pelo amanhecer em nome de Jesus. O nosso Deus é aquele que transforma prantos em riso. Há um tempo de chorar e ele faz parte do plano e do propósito de Deus também. Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha, bem-aventurado aqueles que choram. Se esse ano foi um ano de choro na tua vida, está na hora de mudar agora para a próxima estação, um tempo de alegria. A Bíblia vai falar que aquele que semeia com lágrimas, colherá com júbilo. Começa a orar e coloca diante do Senhor, Senhor, eu encerro aqui esse momento de choro, eu encerro aqui esse momento de lágrimas, eu encerro aqui esse momento de sofrimento. E eu inauguro a próxima estação, uma estação de riso, de choro, de alegria. O texto vai falar, há um tempo de prantear, que é um sinônimo para chorar também, mas há um tempo de dançar, em nome de Jesus. Que a próxima estação para você, que viveu esse tempo de pranto, que viveu esse tempo de choro, seja esse tempo de dançar, de se alegrar. Esse tempo de pranto também tem seu valor. Esse tempo de choro também tem seu valor. E Deus está nesses momentos de choro também. Deus está nos dias bons, assim como Deus está com você nos dias maus. O cerne desse texto é falar sobre a soberania de Deus na nossa vida em qualquer estação. Não é que Deus se esqueceu de você enquanto você chorava. Não é que Deus tenha se esquecido de você enquanto você pranteava. Mas Deus estava presente, Deus estava trabalhando. A gente vai trabalhar ao longo dessa série alguns personagens da vida, da história bíblica.
aonde Deus foi trabalhando numa estação para que ele pudesse desfrutar de outra estação. É isso que Deus faz comigo e com você. E aquilo que a gente aprende numa estação é o alimento, é o combustível para aquilo que Deus quer fazer na próxima estação. Lembre-se disso. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Há um tempo de prantear, mas há um tempo de dançar. Não está dando para colocar os versículos aí? E só tem esse fundo aqui? Não tem um outro liso? Coloca um outro liso. Senão a transmissão não fica bom. Isso. Há um tempo de espalhar pedras, mas há um tempo de juntá-las. Há um tempo de espalhar, mas há um tempo de juntar. Talvez você tenha vivido um tempo de esparramo. As coisas parecem que se espalharam de tal forma. Talvez a próxima estação que Deus quer fazer, essa estação onde você vai começar a juntar as pedras, juntar aquilo que Deus colocou na tua vida. Você começar a entender o propósito para edificar. Juntar as pedras fala sobre essa atitude de dissipação. Ao passo que esparramar as pedras significa isso. Juntar as pedras significa esse momento de edificação. A gente vai ver na Bíblia vários momentos onde eles juntavam pedras para construir altares. E eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Que a próxima estação da tua vida seja um momento onde Deus possa juntar as pedras, aquelas coisas que fizeram parte da tua vida, para que a partir delas você edifique um altar de adoração, de louvor a Deus na tua vida e na tua casa em nome de Jesus. Faça isso. Recolha as pedras que estão ao teu redor e comece a juntá-las para edificar um altar, para edificar um memorial ao Senhor. Talvez você precisa juntar as pedras do tempo, da tua vida, dos teus recursos e começar a edificar um altar para o Senhor. Há um tempo de espalhar, mas há um tempo de ajuntá-las. O próximo parte ele vai falar sobre relacionamentos. Há um tempo de abraçar, mas há um tempo de conter. Tanto o abraçar quanto o conter. Deus está no controle dos dois movimentos. Há momentos em que Deus fala para você dar um tempo. Dá um tempo, às vezes, tem relacionamentos que às vezes são tóxicos e que precisam ser dado um tempo. Há um tempo de se relacionar, um tempo de abraçar, mas há um tempo às vezes de parar. Há um tempo de pensar e refletir se aquele relacionamento realmente deve ser levado à frente ou não. Há um tempo de procurar e há um tempo de desistir. E aqui é algo que eu vejo muito interessante. Tem pessoas que são tão obstinadas e elas não buscam às vezes saber qual é a vontade de Deus. Há um tempo de procurar, mas há um tempo em que Deus fala, chega. Tem um tempo em que você não tem mais o controle, você não tem mais como estar à frente, Deus está falando, chega. Há um tempo de procurar, mas há um tempo de desistir. Há um tempo de entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, guia isso, leva isso adiante, Senhor. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que passam a vida inteira, às vezes em cima de um sonho dela, que nada tem a ver com o propósito de Deus. Porque uma coisa são os sonhos de Deus para a nossa vida. Outra coisa, às vezes, a nossa mente, a nossa obsessão pelos nossos sonhos e pelos nossos projetos. E ele diz, há um tempo de procurar, mas há um tempo que nós precisamos desistir. Há um tempo de cair na real. Há um tempo que nós não podemos mais nos alienar e entender o propósito de Deus daquela situação que nós estamos passando. Há um tempo de guardar, mas há um tempo de jogar fora.
talvez, o que você tem na tua vida que você está precisando jogar fora? O que você tem guardado, talvez? E aqui eu quero falar, talvez, da nossa, não de coisas físicas, mas de coisas da nossa alma. Coisas que você tem guardado, que você guardou durante anos, e que você não consegue desfrutar a próxima estação. Sabe por quê? Porque você guarda aquilo, e você vai entulhando. Você já viu, quer seja em programas ou presencialmente, você já viu casa de acumulador? Você já viu? Tem uns programas na internet que passam, principalmente nos Estados Unidos. Os caras entram na casa assim, a casa está repleta de coisas que a pessoa não usa. A pessoa só acumula, e aquilo vai se tornando tóxico, vai se tornando insalubre. A pessoa não consegue nem viver dignamente dentro daquele ambiente, de tanta porcaria que ele foi guardando dentro de casa. Por sinal, fica a dica. Acho que final de ano é uma boa época para você. Eu estou falando da alma, mas vamos falar da coisa física também. Aproveita, pega final de ano aí, quando tiver mais folgado. Abre as gavetas, joga fora aquilo que não precisa. Tem coisa, abre teu armário. Aquelas roupas que você não usa mais, tudo. Dá uma limpa. Tira o velho para que o novo possa entrar, para que uma nova estação possa entrar. A Bíblia vai falar que Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. Às vezes a gente está com o nosso odre tão velho que Deus não consegue derramar o vinho da próxima estação. Porque a gente vai vivendo aquele velho. Sabe, amados? Dá para projetar o texto aí? Eu não sei por que não está projetando o texto no monitor aí. Faz favor. Há um tempo... Onde eu estava aqui? Há um tempo de guardar, mas há um tempo de jogar fora. O que é que você precisa jogar fora? Da tua vida, da tua alma, do teu coração, dos teus ressentimentos, das tuas dores. Que você vai falar assim, olha, eu gosto de uma frase em inglês que chama let it go. Deixa aí, joga fora. Para que Deus possa te levar para o novo, para que possa te tirar do lugar de pranto, para te levar para um lugar de alegria, em nome de Jesus. Há um tempo de rasgar, mas há um tempo de costurar. E aqui eu quero fazer um paralelo com essa metáfora. Talvez muitos de nós temos rasgado coisas, rasgado vidas, sentimentos. Deus está falando que há um tempo de rasgar, mas há um tempo de sair costurando. O que é que você precisa costurar na tua vida? E quando a gente fala de costurar, a gente está falando de unir partes. O que você precisa costurar? Talvez você precise costurar o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais. Talvez você precisa costurar relacionamentos com irmãos que estavam rompidos. Às vezes a ruptura, ela faz parte de um processo. Como eu disse, Deus está sempre no controle de cada processo aqui. Um caso clássico disso que a gente vê na Bíblia está lá em Atos, quando Paulo e João Marcos de repente chegam e rompem. Vai um para cada canto. Mas houve um tempo de costura. Paulo manda chamar João Marcos e fala assim, traz ele aqui, que nós vamos costurar ele. Que a próxima estação seja uma época de costura na sua vida, em nome de Jesus. Há um tempo de calar, mas há um tempo de falar. Talvez tenha gente que fale muito aqui, e a próxima estação sua seja ficar um pouquinho mais quieto. Né? E talvez o contrário. Talvez tenha gente aqui que está precisando falar um pouco mais. Está precisando abrir o seu coração. Está precisando falar daquilo que está dentro da tua vida. Qual é a tua próxima estação? É o de ficar mais quieto um pouco? Engolir um pouco mais de sapo? Ou a tua próxima estação é de poder falar? Deus está trabalhando com cada um de nós de uma forma diferente. Cada um aqui, Deus está trabalhando de uma forma diferente. Há um tempo de amar, mas há um tempo de odiar.
E quando a gente fala de odiar, não é odiar na realidade de pessoas, mas às vezes você sabia que Deus odeia também? Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Tem coisas que Deus odeia. É que às vezes a gente odeia aquilo que Deus ama e não odeia aquilo que Deus odeia. Há um tempo de odiar, mas há um tempo de amar. Deixa eu correr um pouquinho. Há um tempo de lutar, mas há um tempo de viver em paz. Há um tempo de lutar, mas há um tempo de viver em paz. E talvez você, 2025, falou, pastor, esse aqui foi um ano de luta. Quantos aqui, esse aqui foi um ano de luta? Em nome de Jesus, eu quero profetizar uma estação de paz na tua vida, em nome de Jesus. Na tua casa, na tua vida, uma nova estação. O tempo de luta passou, mas agora que você possa desfrutar um tempo de paz. A luta faz parte. A luta desenvolve os nossos músculos, desenvolve a nossa vida, o nosso caráter. Para que Davi fosse Davi, ele teve que lutar com Golias. A luta precede o tempo que Deus tem para frente. A luta faz parte desse processo. É uma estação importante da nossa vida. Mas alguns falam assim, pastor, eu estou lutando há tanto tempo, que as forças já estão indo embora. Que o Senhor escute, né? Eu gosto muito daquele texto lá em Êxodo, fala assim, que Deus ouviu o clamor do seu povo, que era subjugado como escravo no Egito. Que o Senhor ouça o teu clamor e venha ao teu socorro. Inaugure um tempo de paz agora, em nome de Jesus. Que você viva uma estação de paz. E aí no versículo 9, ele fala assim, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Essa é uma pergunta como eu disse, de alguém que não tem Deus na perspectiva dele. Essa é a pergunta de alguém onde Deus não faz parte da equação. E de repente ele olha para tudo na vida, semear, colher, plantar, colher, sofrer, doer. E aí ele para e fala assim, o que adianta todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação? Essa é a pergunta de alguém que não entende que Deus está trabalhando nas mínimas coisas das nossas vidas. Deus está trabalhando nos dias bons, Deus está trabalhando nos dias maus. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam, a palavra de Deus diz, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até as coisas difíceis que a gente passou, Deus pega ela e ressignifica, para que a gente possa viver o propósito dele. O que ganha o trabalhador com todo esforço? Ele ganha a certeza de um Deus que está com ele em todos os momentos. A certeza de que eu tenho um Deus, que quando eu estou chorando, Ele é o meu consolador, e Ele está me consolando e me dirigindo. E aí o versículo 10 tem a ver com a leitura desse homem sem Deus. Ele fala, eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. A leitura de um homem que fala, parece que Deus tem colocado tanto peso sobre o ser humano. Mas Deus não tem colocado esse peso. Jesus vai falar o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe qual é o grande problema? Não é que Deus põe fardo, é que a gente carrega fardos que não era para nós carregarmos. Esse é o ponto. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve e que é suave. Então, quando a gente vê essa aqui, eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Na realidade,
Deus não impôs esse fardo aos homens. Os homens têm carregado um fardo que Deus não quer que ele carregue. Talvez a próxima estação da sua vida seja aprender a descansar mais em Deus. A tirar esse fardo que você tem carregado e falar: Senhor, eu não estou dando conta. E eu coloco na tua presença agora em nome de Jesus. E aí no versículo 11, ele fala assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele também pôs no coração o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E gente, eu amo esse versículo. No entanto, Deus fez tudo apropriado ao seu devido tempo. Deus, amados, está no controle de todas as coisas. Deus não chega atrasado. Deus está trabalhando na nossa vida enquanto a gente não vê. E Ele colocou em nós o senso da eternidade, o anseio pela eternidade, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A gente tem, amados, mesmo aqueles que não conhecem ao Senhor, ele tem esse desejo de ser eterno, de viver e desfrutar essa estação da eternidade. Deus colocou isso em nós, e a gente vai viver, amados. O grande desafio da nossa vida é viver nesta estação que nós estamos vivendo, com um pé nessa estação, mas com os olhos nossos na eternidade. Guarde isso no teu coração. Viva intensamente aquilo que Deus tem nessa estação da tua vida. Mas não se esqueça de estar sempre contemplando a eternidade. Jesus voltará. Um dia nós vamos estar num local onde não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte, não vai haver mais nenhum desses aspectos negativos dessa lista. Porque nós viveremos a eternidade junto dele. Mas enquanto essa eternidade não chega, eu vivo aqui, sendo cuidado e guardado por Deus. A gente tem alguns exemplos bíblicos. José, por exemplo, passa uma grande parte da vida dele, 30 anos da vida dele, num poço, em servidão, em prisão, até chegar na estação do palácio. A gente tem Davi que passa 30 anos no pasto, tendo que lutar com gigantes, sendo perseguido, até chegar no palácio. A gente encontra Jesus, 30 anos, trabalhando talvez ali na carpintaria do seu pai, não tem muitas descrições, passando pelo batismo, passando pelo deserto, para enfim viver o propósito e a missão. Deus está trabalhando tanto nos dias bons, quanto nos dias maus. Sabe, tem eu já citei aqui na época da pandemia, existe uma frase, um cientista aí social que inventou uma frase que uma sigla que chama FOMO, Fear of Missing Out. É o sentimento de você se sentir fora de alguma coisa. Isso se alastrou com a internet, né? Você vê lá na internet, você vê o teu amigo que foi para a praia, ele foi com os outros amigos, esqueceu de te convidar, e você fala: meu, como? Que eles foram e não me chamaram. Ah, teve um evento na igreja, esqueceram de mim. E a gente tem esse sentimento, né, de ficar fora das coisas. Mas o grande sentimento que a gente devia ter no nosso coração era o medo de ficar fora da eternidade. A gente devia sempre contemplar e falar: Senhor, aconteça o que acontecer, eu quero estar contigo naquele grande dia.
Eu sei que a leve e momentânea tribulação que eu passo não é comparável ao tempo de glória que o Senhor tem preparado para mim. Qual é a próxima estação que você quer viver na tua vida? Deus não pula estações. Deus vai trabalhando em cada uma delas. Deus vai agindo, Deus vai nos amadurecendo, para que nós possamos nos tornar pessoas maduras. Porque você imagina você pegar uma criança e colocar ela como rei de uma nação. Ia dar certo? Não. Ele precisa ter um tempo de maturidade. Sabe por que talvez tenham lugares onde Deus não te colocou ainda? Porque talvez você não tenha amadurecido o suficiente para Deus conseguir te colocar aonde Ele quer te colocar. O que Deus começa numa estação, Ele vai completar na próxima. A palavra de Deus diz lá em Filipenses que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na tua vida. Para a próxima estação, para você viver uma estação frutífera na tua vida. Vamos ficar em pé.